Oi, gente. Oi, gente. Vamos esperar um pouquinho o pessoal entrar. Olá. Então, só esperar um pouquinho, tá bom? Eu vou tirar aqui os comentários, tá bom? Pra gente poder começar. Bom, o tema da nossa live hoje é Viver nas ruas no feminino, dispositivos de gênero em situações de vulnerabilidade. Então, queria começar apontando que houve no Brasil nos últimos anos um aumento da crise socioeconômica, o que trouxe também um aumento da taxa de desemprego que, acompanhada com uma precarização das políticas públicas de assistência e promoção social, tem levado ao crescimento do número de pessoas em situação de rua nas cidades brasileiras. Segundo o IPEA, isso num relatório de 2020, houve um aumento expressivo da população em situação de rua entre 2012 a 2020. Esse aumento foi de 140%. Dentre essa população, as mulheres ainda são minoria, mas elas se encontram num lugar de maior vulnerabilidade. Por quê? Além da situação de precariedade e de vulnerabilidade social, elas são expostas ao maior número de violências, como, por exemplo, a violência física e sexual. É importante dizer, gente, que grande parte dessas mulheres são mulheres negras. E para a gente entender isso, é super importante contextualizar a questão do processo que houve no Brasil, a herança histórica do processo de escravização das populações negras trazidas das nações africanas. E como é que ocorreu o processo de abolição, né? Que ocorreu de uma forma profundamente irresponsável, num governo que assumiu um racismo científico, não houve nenhum tipo de reparação histórica e nenhum tipo de política pública de inserção social. Então, 70% da população em rua no Brasil, em média, é negra. Além disso, os estudos nacionais, também pautados em estudos internacionais, apontam que para as mulheres, né, as trajetórias anteriores à condição de viver nas ruas, elas são marcadas por uma alta incidência de abusos e maus tratos na infância, violência doméstica, violência sexual e violência por parte dos parceiros conjugais. A violência, isso é muito importante, é um dos principais precipitadores para a situação de rua. E essas violências continuam a existir, a perpassar a experiência das mulheres na situação de rua. Sobretudo, a violência física e sexual e a violência perpetrada por parceiros íntimos, além da violência policial e do tráfico de drogas. Também, antes da gente chamar a nossa convidada especial, eu queria dizer que uma mulher na rua não deixa de ser mulher. Então, para quem trabalha com saúde mental, se lembrar disso é muito importante. E ser marcada pelo funcionamento dos dispositivos que a gente vem estudando aqui nas nossas lives. Então, estudar como é que se configura a interseccionalidade desses dispositivos, com a especificidade dessas situações é fundamental. Só relembrando, então, que no Brasil, né? Para quem perdeu a live específica, assista lá as 4 lives sobre o livro, estão lá no meu canal do YouTube, do livro Saúde Mental, Gênero e Dispositivos, mas 2 dispositivos são fundamentais, o dispositivo amoroso e materno. Hoje não vai dar tempo da gente falar do dispositivo materno em mulheres em situação de rua, a gente vai falar mais do dispositivo amoroso e das violências, tá? Então, o dispositivo amoroso aponta para uma certa forma de amar que é interpelada nas mulheres e que faz o amor ser identitário. E a grande questão é ser escolhida. Eu criei uma metáfora, que é a prateleira do amor. Então, como é que a gente se subjetiva na prateleira do amor? E, por isso, numa rivalidade com outras mulheres. Um ponto também muito importante é que uma mulher heterossexual adulta no Brasil, ela aprende, para sobreviver numa sociedade patriarcal, ela aprende a usar o seu corpo como objeto de barganha, tá? Isso vai ser importante para a gente entender alguns fenômenos que a nossa convidada especial, a Yara Flor,
Richwin vai compartilhar com a gente. A Yara é psicóloga, mestra e doutora em Psicologia Clínica e Cultura na UNB e pós-doutoranda, me orientanda nesse momento também no nosso programa de Psicologia Clínica e Cultura. Eu vou trazer agora a Yara para ela trazer, então, compartilhar com a gente a pesquisa dela de pós-doutorado. Ela tá entrando, tá, gente? Oi, querida, tudo bom? Ei, tudo jóia, e você? Vamos lá? Queria que você falasse um pouco, né, da pesquisa, enfim, da sua aproximação, do seu trabalho de etnografia nas ruas. Boa noite, gente. Obrigada, Valesca, pelo convite, para dividir um pouquinho dessa pesquisa aqui. Então, eu vou começar por essa parte metodológica mesmo, né, que você já adiantou aí que foi um processo, né, uma pesquisa de campo de cunho etnográfico, e por que que a gente decidiu por esse método, né? A aproximação, né, com as mulheres em situação de rua, que são mulheres que vêm de uma história de muita violência, né, de muita estigmatização, de perdas precoces, né, de muita humilhação. Então, a aproximação com essas mulheres, ela tem que ter um cuidado muito maior, né, ela vai exigir mais tempo, né, ela vai exigir maior delicadeza e maior cuidado. E a etnografia, ela vai possibilitar isso, né, porque ela consiste, então, numa convivência no próprio meio social, né, das mulheres, no meu caso, né, e numa aproximação paciente, prolongada, né, contínua, pouco a pouco. Então, esse processo permitiu que eu me aproximasse dessas mulheres, criasse um vínculo de confiança, né, conhecesse em maiores nuances e mais profundamente, né, o universo delas, aquilo que elas trazem, os sentimentos, os afetos, né. Para isso foi essencial, então, a colaboração da Juma Santos, né, que foi a pessoa que me ajudou do início ao fim. Sem ela não teria sido possível eu entrar nesse território, né, eu fazer essa vinculação com as mulheres. Então, agradeço muito a ela, além das percepções que ela traz também, né, das reflexões potentes que ela traz sobre esse contexto, né. Então, a pesquisa de campo foi aqui na região central de Brasília, onde tem uma concentração significativa, né, de pessoas em situação de rua. E ela ocorreu de março de 2019 até. Eu ainda vou de vez em quando, mas desde a pandemia eu reduzi um pouco, né? Então, de março a maio de 2020, né? Um ano, mais ou menos, um pouco mais de um ano, indo a campo de 2 a 3 vezes por semana, né? Então, é uma imersão mesmo nesse contexto, né? Contínua. Então, toda semana é importante estar lá para ver as variações em diferentes momentos do dia, né? De manhã, de tarde, de noite, e participando de várias situações, né? Desde sentar no cobertor com elas para tomar um café e falar bobagem, ouvir música, né? As atividades festivas, né? Nesse processo a gente identificou uma demanda muito importante de uma atenção e um cuidado em saúde mental por parte dessas mulheres. Então, junto com a Juma, né, que tem várias ações sociais nesse contexto, a gente organizou pensando nessa insociabilidade entre a pesquisa, né, e a intervenção social. Então, a gente também ofereceu um espaço de acolhimento e de escuta, né, para essas mulheres. Então, a pesquisa do início ao fim, ela foi entremeada, né, o processo de investigação com o de atenção à saúde mental. Depois de um tempo, já de 6 meses, mais ou menos, de pesquisa, eu comecei a fazer as entrevistas mais aprofundadas, né? Então, eu já tinha um vínculo com as mulheres que eu entrevistei, eu já conhecia, elas já não tinham mais aquela desconfiança, né? E é importante dizer que elas aprenderam, a vida ensinou-as, né, a serem desconfiadas, né, pelas constantes humilhações e estigmatizações e violência. Então, esse processo foi necessário, esse tempo foi necessário, né? E isso enriqueceu muito o processo de entrevista, né? Então, a gente obteve um material muito vasto, né? Muito denso, como a Valesca já adiantou. Então, hoje a gente vai aprofundar, né? Vai, na verdade, nem dá para aprofundar assim, mas vai atravessar principalmente dois recortes que a gente tem elaborado, né, há mais tempo. Então, o primeiro deles é a questão da violência, né? E aí eu vou trazer, nesse sentido que a Valesca falou, da violência ser o principal fator precipitador, né? Para a situação de rua em caso de mulheres, né? Então, a nossa pesquisa corroborou isso que a literatura nacional e internacional vem apontando.
E eu vou trazer algumas falas de mulheres, né, contando sobre as trajetórias de vida dela que mostram isso. Então, eu vou contar primeiro a história da Rita e da Cora, que são duas irmãs, né, que compartilham o mesmo contexto familiar. Então, a Rita disse: aí, quando a mãe delas, né, via a gente com fome, que meu pai deixava a gente sem nada lá em casa. Aí minha mãe ia no mercado, pedia, dava os pulinhos dela. E eu perdi minha infância assim: vigiar carro, trabalhar, meu pai batendo na minha mãe, tirando sangue. Eu vi muito sangue da minha mãe. Agora, o relato da Cora sobre essa situação, né? O dia que eu resolvi sair foi, eu vou sair, porque não dá não. Os dois brigando, aquela sanguaceira da minha mãe saindo. Isso elas tinham, a Cora eu acho que tinha 7, a Rita tinha 6, assim, a diferença delas é pequena, né? Aquela sanguaceira da minha mãe saindo, ele, o pai, né? Tirando o sangue da minha mãe e eu vendo aquilo. De bater de martelo, facão, fio. Minha mãe tinha 2 costelas quebradas, clavícula deslocada. Ela era cega dos 2 olhos, que foi ele que. Então, tudo aquilo que eu ia vendo, eu ia passando junto com ela também. E aí, essa situação foi o gatilho que fez com que elas passassem aí para a rua, inclusive para ajudar essa mãe, né? Então, a Cora começou um envolvimento infracional para levar dinheiro para a mãe que estava com fome, né? Trabalhava também em bicos na rua para ajudar a mãe nessa situação. A Tarsila foi outra mulher, todos os nomes são fictícios, tá, gente? A Tarsila foi outra mulher também que disse pra gente que ir para as ruas foi sobrevivência, né? Um jeito de escapar da morte. Que ela disse que sempre, continuamente, esteve entrelaçada em todas as relações amorosas, né, e conjugais dela. E nessa última, ela quase morreu, ela foi parar no hospital e quando saiu do hospital já ficou em situação de rua, né? E aí ela acrescenta: não foi a primeira vez que eu escapei da morte na mão de homem. Todos os meus ex-maridos e namorados me agrediam. Um deles me pegava era de facão. A Tina também trouxe a mesma situação, né, do ex-companheiro. Quase me matou, minha filha. Quase quebrou, machucou minha coluna todinha. Para eu trabalhar agora vai ser difícil, por causa da coluna. Ela trincou todinha e estou tentando tratamento no Sara. Me espancava que nem uma cachorra. Eu saí foi no balanço geral, quase morta. E o último exemplo, né, de violência com precipitador para a rua que eu quero trazer é o da Elis, né? E ela também traz o morar na rua, né? O viver na rua como um jeito de sobreviver, mas não só fisicamente, também psiquicamente, né? Diante de uma violência brutal que ela não sofreu no corpo dela, embora ela tenha sido muito violentada pelos companheiros também, mas uma violência cometida contra a filha dela, né? Essa filha, ela tinha um caso, ela tinha uma relação amorosa com uma mulher que era casada, e o marido dessa mulher descobriu o caso e mutilou os seios, né, da filha da Elis e matou ela de uma forma muito cruel, muito atroz, que nem vale a pena repetir, né? Então, a Elis diz que desorganizou, ficou muito mal com essa violência, né? E aí ela falou assim, eu tava com raiva de mim mesma, vontade de tomar veneno, sabe? Eu desorganizei da vida, larguei tudo, aí vim pra rua, onde ela tá há 20 anos, né? Então, diferentes formas de violência, uma na infância contra a mãe, né, familiar, doméstica, 2 casos de violência por parceiro íntimo, que eu acho que é a mais frequente, e também a violência, mais uma violência gendrada, né, a da filha da Elis, só que não cometida diretamente nela, mas na filha, né? Então, essas situações, né, são muito chocantes, são muito atrozes e muito visíveis, né? Todos esses exemplos de violência que eu trouxe, né? E elas marcam os corpos das mulheres, né, em situação de rua. É visível no contato com elas, os corpos são muito marcados, né? Como a Isabel disse. Eu perguntei: já sofreu muita violência na rua? Ela: muito. Olhe para mim, eu sou um soldado, tenho cicatrizes, sobrevivente da guerra, né? Então, apesar da gravidade desse tipo de violência, e a gente tem que dar atenção a ela sim, mas na nossa pesquisa a gente também buscou olhar para uma outra forma de violência que fica muito mais invisibilizada, né? Até porque essa violência tão chocante, ela atrai o nosso olhar, né? E a gente acaba não dando atenção para outras formas de violência que também estão muito presentes do início, né? Desde o início da trajetória dessas mulheres e também de forma muito entrelaçada com a própria violência física e sexual, né? Inclusive, o próprio fato, né, da rua funcionar como um refúgio, né, um jeito de sobreviver, uma forma de viver, tanto fisicamente quanto psiquicamente, deve ser entendido como uma violência, né, uma violência estrutural.
Então, as formas de violência que a gente viu atravessando as trajetórias de vida das mulheres, elas se organizam num contínuo, né? Então, vai desde a violência física direta, essa que se dá no corpo próprio, que deixa marcas, até essa violência estrutural, né? A violência estrutural é uma categoria que foi trabalhada, né, pelo antropólogo Paul Farmer, né? E ela é usada, essa categoria, para analisar essa violência que é promovida, produzida e reproduzida, né, por forças e mecanismos históricos, políticos e sociais, né, sinteticamente, né, são os efeitos patogênicos, né, das desigualdades sociais e como que essas desigualdades elas vão se fazer presentes, se corporificar, né, em singularidades. Então, desde da fome, da pobreza, né, do racismo ao estupro, até a própria doença, ele trabalha muito com a questão da incidência do HIV, né, disso sendo fruto de uma violência estrutural. Então, a gente observou que esse contínuo, ele atravessa nas mais diversas manifestações, desde a infância dessas meninas, né, até o cotidiano atual delas na rua. Na infância, além da situação de pobreza extrema, né, fome, como a gente viu no caso da Rita e da Cora, né, e de desproteção social total, porque se houve violência familiar, né, negligência familiar, abusos, ao mesmo tempo, né, o poder público não exerceu sua função primordial, né, de proteção e garantia dessas crianças, né, garantia o desenvolvimento psicossocial, né, de forma decente, em situação decente, né? Então houve uma violência do Estado também ao não exercer esse papel. E além disso, uma violência que se manifestou em 3 dimensões e que vem muito marcadamente moldada, né, pelas desigualdades de gênero. Então, elas se manifestaram no trabalho infantil, que a gente identificou na maioria dos casos, né, na evasão escolar e na exploração sexual. Então, no trabalho infantil, vários casos, enquanto que várias mulheres, né, na infância e adolescência tiveram que trabalhar, né, e aí a gente vê a questão da divisão sexual do trabalho, concentrando nas mulheres, né, alocando nas mulheres exclusivamente a responsabilidade pelo cuidado, pelos afazeres domésticos. Então, algumas já trabalharam desde 12 anos de idade como empregada doméstica, então, né, fora de casa, e muitas também dentro da própria casa tiveram que exercer essas funções, né? Então, um caso é a Consuelo, né? Ela tinha uma mãe doente, acamada, sofria maus tratos dentro de casa e, diante das impossibilidades da mãe, ela teve que assumir o cuidado das outras crianças, né? E dos afazeres domésticos. Aí ela fala assim: se eu falar para você que eu tive infância de brincar com a boneca, minha infância foi cuidar de uma casa, uma pia cheia de louça e trouxa para lavar, né? E aí sofrendo maus tratos nessa situação de exploração, né? Ela, agoniada, uma vizinha falou para ela que tinha um serviço para ela trabalhar e ela foi tentando fugir dessa situação. Mas quando chegou lá, ela viu que na verdade era uma situação análoga, né, ao trabalho escravo, ela disse. E ali começou, como que eu posso dizer? Quando uma pessoa é escravizada, né? Então ela cuidava da casa, de 2 crianças, né? De todos os afazeres domésticos, da manhã até a noite, não recebia nada, né? Em troca, só uma cama para dormir e a comida, né? E aí ela disse que ficou aprisionada nessa situação, né? Ficava segurando ele com medo, doida para voltar para casa e sair dessa situação de escravização, mas com medo também de voltar para casa por conta dos maus tratos, né, e da exploração que ela sofria lá. Essa divisão sexual do trabalho, né, já na infância, agindo já na infância, numa situação de trabalho infantil, né, vai reverberar também na questão da escolarização. Então, em todos os casos das mulheres, a gente viu que os fatores que levaram à evasão escolar, eles foram gendrados, né, foram conformados pelas desigualdades do gênero. Um deles foi essa questão do trabalho infantil, né, da concentração do cuidado e das tarefas domésticas nas mulheres, né. A questão do cuidado também quando elas engravidaram na adolescência, né, então a Tina fala: estudei até a 6ª série. Aí foi quando eu engravidei. Tive que sair da escola por causa dos meninos, né? E a Consuelo, né? Com a mãe doente, ela disse que ainda assim tentava ir para a escola, mas que
Quando eu saía para ir para a escola, eu ficava olhando minha mãe gemendo em cima da cama. Aí eu voltava para cuidar dela, né? E a outra situação gendrada também ligada à evasão escolar, que foram as violências, né, de gênero perpetradas por homem. Então, o caso da Betânia, por exemplo, que sofria violência física e sexual do irmão dela em casa, não recebia crédito dos pais dela, né, que pelo contrário dizia que ela estava prejudicando o irmão, dizendo isso. Começou a apresentar um quadro de sofrimento psíquico acentuado, sentia nojo, se esfregava muito obsessivamente no banho, porque ela disse que nunca estava limpa, inclusive isso dura até hoje, né? Até hoje ela sente isso, aos 30 e tantos anos de idade. E isso teve efeito no processo de aprendizagem, então ela começou a apresentar muita dificuldade na escola, né? Ela disse assim, quando eu ia forçar muito, a cabeça doía. A professora explicava na sala toda, né? Mas eu tinha dificuldade. Aí quando eu ia pedir para ela me ajudar, só eu e ela não me ajudava, pô. Aí eu saí doida. Então, assim, a escola que deveria ter acolhido, né, deveria ter dado um suporte, né, e aí tem várias pesquisas que vão mostrar a importância do papel da escola para o prosseguimento da vida depois de uma violência sexual, né? Então, em vez de acolher, essa escola expeliu, né, essa criança. A escola que Então, poderia ter a presença do Estado, né? Falhou. exato. A escola pública, né? Então, mais uma vez, né, uma desproteção social total é isso exatamente, né, que é o conceito de violência estrutural, né? Como uma coisa que não é nitidamente visto como violência, né? Mas se a gente for observar, e a importância de apontar que isso é uma violência, sim, né? A importância de nomear isso como violência, né? E que E a participa violência do poder público. e que participa ativamente da construção, às vezes, de um destino funesto, cheio de sofrimento, de outras violências. Quer dizer, ao invés de parar o ciclo, simplesmente alimenta, né? É. É isso que essas trajetórias mostram, né? Que uma violência vai aumentando a outra, vai virando uma bola de neve, nada interrompe. Quando o Estado entra, é para piorar, que é no encarceramento, né? Ou a violência policial, né? Ou a violência policial, e a coisa vai piorando cada vez mais, né? Bom, e a última parte da infância também foi a questão da exploração sexual, né? Vou trazer dois casos aqui. Um foi a Divina, que disse que sofreu um estupro, né? Ela fala assim: eu fiquei desacordada depois desse estupro. Aí, quando eu acordei, voltei a si e vi que estava sem a parte de baixo, aí eu corri, catei minha calcinha no chão, suja de sangue, de madrugada. Aí que foi que eu tive que fugir mesmo, Yara. No Piauí não tem disso não, sabe? Aí foi que eu fugi para o Rio de Janeiro, carona, explorada pelos motoristas. Eles davam carona, mas eu, inocente, sabe, alegre, e eles, vamos descer, vamos tomar banho no posto, né? Então ela sofre um estupro, fica com medo da represália por ter sofrido um estupro, né? Quando ela fala no Piauí não tem disso não, eu tive que fugir, né? Porque ela seria, enfim, sofreria represálias por isso, seria estigmatizada por isso. Foge de carona, né? E é explorada pelos motoristas, né? E a outra situação foi a própria Juma, né? Que contou e ela pediu para explicitar o nome real dela. Então a gente estava fazendo um campo na rodoviária, né? E aí ela me mostrou um senhor parado perto de um banheiro. Falou, ó, aquele ali não é um único, não. São vários que ficam ali esperando meninas passarem, né? Para palpar, pegar nelas em troca de mixaria, de dinheiro, né? Então ela fala, eu cansei de fazer isso quando eu era pequena e ainda me achava espertona. Me davam 10 contos só para pegar na minha calcinha. Na época eu achava o máximo. Só mais tarde é que entendi a violência que era aquilo, né? Então, como você falou na introdução, como que muito cedo, né? Ainda crianças, né? Os seus corpos são colocados, né? Nesse lugar de objetificado e de objetos compráveis, né? Objetos de barganha, né? Objetos intercambiáveis. E é uma situação de violência tão enganosa que chega a ser confundido com esperteza, né? Como a Juma disse, né? Eu me achava espertona. Então é isso, né? Eu acho que por ações ou inações a gente vê como o poder público reproduz e produz essa violência, né, estrutural, que se mistura às violências físicas diretas, né? E como que muito precocemente
essa rede de violências, né, vai interromper sonhos, interromper perspectivas, né, vai marcar destinos muito limitados, né, em que elas não vão poder desenvolver o potencial delas, as habilidades, né, e tanto que o destino foi às ruas, né. Na vida adulta, a situação continua, né, piorando, né, e também fica muito claro, né, como que o gênero relacionado com raça e classe, né, vai funcionar como essa gramática que autoriza a violência contra a mulher, né? Mas não só no corpo. Isso é uma formulação da Vina Das, né, uma antropóloga, ela fala, gênero é uma gramática que autoriza a violência, né? E aqui, pela nossa pesquisa, a gente acrescenta, mas não é só no corpo, né? É nas próprias possibilidades de construírem suas vidas, né? Seus devires, suas trajetórias, né? Sua autonomia, suas possibilidades identificatórias, né? Que ficam muito restritas. Então, a violência vai impor uma série de estreitamentos e de bloqueios, né? E de pouquíssimas escolhas de vida que também vão agir em três dimensões, né? No trabalho, no envolvimento criminal barra encarceramento, e na exploração do trabalho sexual. Então, todas, mais uma vez, a divisão sexual do trabalho interferindo, as que tiveram algum trabalho, todos foram precarizados, informais, né? E todos centrados nas atividades de cuidado, limpeza, faxina, e mesmo assim nenhum formalizado, com carteira assinada, nada, né? E essa divisão sexual do trabalho também se reproduz nas economias cotidianas da rua, né? Nas formas de obter dinheiro nas ruas, né? Então, por exemplo, a Cora, na tentativa de levar algum dinheiro para a mãe dela, disse que ia engraxar sapatos de vez em quando, né? Aí ela diz, eu fui engraxar o sapato de um barão. Aí ele me olhou assim, oxe, mulher engraxando, né? Então, por quê, né? É muito complexa essa atividade, né, para a mulher fazer. Então, mais uma vez aí, esse estranhamento, né, essa reprodução. No fim, ela se saiu bem, ela conseguiu subverter e se saiu bem, né? E um outro também, outra fala também é a da Tarsila, né? Que ela mostra se os homens também vivenciam situações de precariedade extremas, né, na rua. Eles também têm dificuldades para conseguir trabalho, né? Mas essa fala da Tarsila vai mostrar como que para as mulheres é ainda mais difícil, né? Tanto pela estigmatização e pelo preconceito por serem mulheres em situação de rua, quanto por serem mulheres, simplesmente, né? Então ela fala, ela estava em muito sofrimento porque ela queria tirar as filhas do abrigo e precisava arrumar um aluguel. E para arrumar um aluguel ela precisava arrumar um dinheiro, né? E não estava conseguindo. Aí ela falou assim: para mulher que está na rua é muito difícil arrumar trabalho. Para homem é mais fácil, porque eles fazem bicos de pedreiros ou outras coisas. Mas e a mulher? O que a mulher pode fazer? Quem é que vai aceitar uma mulher moradora de rua para trabalhar na casa dela, para cuidar dos filhos dela? Se meus próprios filhos estão no abrigo, quem vai aceitar que eu cuide de seus filhos? Eu vou trabalhar com bico de quê? Né? Então, como que uma situação já precária e perversa de viver nas ruas para a mulher é ainda mais acentuada, né? Nessa trajetória de dificuldades e impedimentos, muitas acabam se envolvendo em atos ilícitos, né? Um envolvimento criminal, que é importante a gente entender que ele se dá nessa trajetória de exclusões, né? De impedimentos, de precariedade, né? Então, essa frase da Betânia mostra isso, acho que de forma clara, né? Ela disse, eu via meu filho pedindo leite, sem eu poder fazer nada. Aí eu falei, eu vou vender droga. Aí comecei a vender droga. E esse começar a vender droga, no fim, desembocou no encarceramento dela, né? Mas com isso não quer dizer que elas sejam vítimas, né? Apenas vítimas. Não, elas, inclusive, falam com certo orgulho e certo protagonismo, né? Desse envolvimento criminal. Mas que é importante a gente entender dentro desse contexto e como que depois o aprisionamento ele vai fazer uma dupla exclusão, né? E entender o encarceramento também, além dos efeitos tenebrosos que ele vai ter sobre a subjetividade, né? Tanto de homens quanto de mulheres, mas para as mulheres pode ser mais complicado ainda, né? Numa instituição que é marcadamente androcêntrica, né? Então, a Mariana Barsinski, né? Que trata dessa questão, vai falar que elas sofrem maiores restrições corporais, né? Elas sofrem um abandono muito maior, né? Isso a Betânia traz também. Ela disse eu fiquei 5 anos lá, é cabuloso. Só minha mãe ia lá. Aí ela ia um mês, ficava 4, 5, 6, 9 meses sem ir, né? Às vezes ela ia uma vez no ano. Então, essa solidão e esse abandono da mulher, né?
no encarceramento, e a gente entender esse encarceramento também a partir daquilo que o Vacan trouxe como que ele chama de prisões da miséria, né? Que é você recorrer às prisões, à polícia, aos tribunais, para enfrentar a situação de pobreza, de miséria, de desemprego, de trabalho precário, né? Então ele fala assim que o Estado social ele vai bascular para o Estado penal, né? Bom, então, somado à trajetória infantil, né, na vida adulta vai ter o envolvimento criminal, o aprisionamento, com todos os seus efeitos que já têm sido muito discutidos, né, sobre a subjetividade, que são devastadores, né? E o trabalho sexual que foi identificado na infância, ele também vai ser exacerbado, né, na vida adulta. E apesar da discussão, né, sobre o envolvimento no trabalho sexual como agência ou como exploração, o que apareceu na nossa pesquisa, né, foi o trabalho sexual como muito sofrimento psíquico, como algo que promove muito sofrimento psíquico, humilhação, submete elas a uma violência muito maior, se é possível, né, maior do que essa trajetória, inclusive as expõe à morte, né? Então, a Consuelo, né, ela falou assim, que a prostituição demandou dela muito tempo para conseguir liberar o corpo, né? Então, a dificuldade disso, né? E fazia com que ela se sentisse um Zé Ninguém, e que até de resguardo, né? Com o filho de 11 dias, ela teve de se prostituir para arrumar dinheiro, né? Ela disse. E aí ela fala dos perigos, né? A cada carro que eu entrava, passei perigos. Eu saí para fazer um programa com um rapaz, ele travou a porta do carro, puxou uma chave de fenda. Eu dava um jeito de destravar o carro. Podia estar na maior velocidade, eu pulava. Aí ela contou que pulou uma vez também de um viaduto, grávida, né? Fugindo de um cara também. Ela falou, se eu não tivesse me jogado, ele tinha me matado. E aí ela conta a situação em que ela não conseguiu pular, né? Da situação para se proteger, e aí ela disse que o sofrimento foi muito maior, né? Embora essa vez que ela pulou do viaduto, ela foi parar no hospital, né? Ela fala, eu vou te falar uma coisa, viu? Eu fui torturada. Você sabe o que é ser torturada? Até com a parte de baixo do isqueiro, o cara cutucando a sua vagina, né? Então, acho que essas falas da Consuelo mostram a situação de maior violência, né? De muito sofrimento, tanto que ela parou, né? E hoje ela diz, há 11 anos eu parei, graças a Deus, né? Então, na nossa pesquisa apareceu assim, né? E aí é interessante também, tem um autor, ele e colegas, né, que fazem um artigo, Bourgois, o nome dele, ele vai apontar como que em situações de muita precariedade, de violência, né, que essas fronteiras e essas distinções correntes, né, entre trabalho sexual, sexo consensual ou estupro, elas vão ser borradas, né? Então isso deixa de ser claro, até como a situação da Juma, né, que ela fala, eu achava que era esperteza, né? Então aquilo que às vezes é violência, às vezes pode ser entendido como agência, né? Então é muito sutil isso. E fica mais acentuado nessas situações de precariedade, né? Então, essa violência que vem da infância, atravessa a vida adulta, né, ela vai continuar a ser repetida, reproduzida e perpetrada no cotidiano das ruas, né? No cotidiano mais elementar, mais básico, né? Então, acho que tem uma frase da Isabel que ela mostra muito, né, esse encadeamento contínuo, né, essa continuidade da violência sempre na vida, né? Quando eu perguntei se ela tinha sofrido muito. é, Não, quando eu perguntei da violência na vida dela, né, ela falou: a violência na minha vida sempre foi presente, desde berço, desde sempre. Era como se eu estivesse sendo preparada para hoje estar aqui. É algo que é inevitável. Ser mulher, viver em rua, das duas uma. Ou eu bato ou eu apanho, ou eu mato ou eu morro, né? Então vai aparecer nas ruas essa dimensão que a Isabel coloca, né, do bater, apanhar, matar, morrer, da violência física, né, pelos parceiros íntimos, os parceiros cujas relações, né, foram estabelecidas já na rua, né, então elas continuam sofrendo, né, então a Divina, por exemplo, ela diz que o companheiro dela tirava sangue dela, ele queria me matar ou de um jeito ou do outro, né. E aí, como que ela começou a usar o crack para conseguir tolerar, né, essa violência do companheiro, né? Ela disse que usava tanto crack que ficava torta, babando, né? A Rita também mostrou a perna toda queimada do ex-companheiro que tacou fogo nela, né? Diz que hoje usa uma prótese dentária porque ele quebrou os dentes dela. E vários outros, né? E várias outras situações. A violência policial, muito presente também, né? Então, eu trouxe uma fala da Juma,
sobre isso, e tem várias outras falas também, mas que ela diz que tem o útero todo estourado, né? Que eles chutavam com os coturnos a barriga dela, né? E fala de uma noite, né, que ela não consegue esquecer nunca, em que, palavras dela, 7 policiais militares tiveram livre acesso ao meu corpo. Eu não tinha nem peito. Cada pedacinho do meu corpo sendo rasgado naquela noite. Eu me lembro até hoje. Então, a violência policial, a violência dos companheiros e uma violência mais invisível que se dá nas rotinas mais básicas, no fazer xixi, na menstruação, né? Na alimentação, no banho, né? Eu vou apontar aqui duas dimensões que eu acho importante. Uma é a exclusão, né? Uma relação excludente entre o comer e o dormir sob um teto. Então, todas as pessoas em situação de rua, elas afirmam, né, que, pelo menos aqui nesse contexto que eu pesquisei, a questão da alimentação é tranquila, eles recebem muita comida, né, é abundante, não falta, isso é tranquilo, né? Mas aí, com o tempo que você vai observando, que você vai, por isso a importância da etnografia, né? Aí você vai vendo a perversidade por trás disso, né? Porque vira uma coisa excludente. A situação da Tarsila vai exemplificar, né? Ela ficou um tempo sumida, quando eu encontrei ela depois de uns meses, aí ela contou que tinha conseguido um aluguel, estava feliz de ter dormido, né, debaixo de um teto de novo, que nem era numa cama. Só que aí ela falou, aqui a gente sempre consegue comida. Lá, pelo menos eu estava dormindo debaixo de um teto, mas passei muita fome. Era muito difícil me alimentar, né? Então, ela emagreceu muito, foi parar no hospital porque ela tem HIV. Então, isso prejudicou muito a saúde dela, né? E teve que voltar para as ruas, né? A Divina, a mesma coisa, né? Ela diz explicitamente. Eu tô no meio da rua porque é o seguinte, ou pagar aluguel ou comer. Se comer e comprar os remédios, não dá para pagar. E o que sobra é o mínimo. Eu tenho que vir para a rua para comer, né? E a outra que eu queria ressaltar também é a questão do sono, né? Que na fala de todas as mulheres, sem exceção, ele apareceu com o sentido oposto, né? Ao descanso, né, ao relaxamento, à entrega, né, que caracteriza ou deveria caracterizar esse momento de repouso, né? Eu vou trazer algumas falas que mostram como, na verdade, na hora do sono elas têm que ficar mais vigilantes, né? Mais a incerteza é maior, né? Então é um momento parece que de maior tensão à noite, né? Então a Tina, que apanhou que nem cachorro, que eu falei antes, né? Ela continua tendo medo desse cara vir bater nela de novo, né? Então ela disse, eu fico a noite todinha acordada, com medo. Às vezes eu tô dormindo assim e acordo assustada, achando que ele tá vindo querendo me pegar. A Elis diz, né? Mostra a incerteza do que é deitar no cobertor à noite para dormir. É uma coisa muito difícil. A gente pode amanhecer até morta. Aqui você deita para dormir e não sabe se vai amanhecer o dia. A gente tem que ficar esperto, porque não sabe o que vai acontecer. E aí elas têm várias estratégias, né? A maioria tem um pau ou uma pedra que elas botam perto da cabeça, né? Que elas deixam à mão. A Divina diz que tinha as facas dela, mas aí a polícia rouba as facas que elas têm, te retira delas, né? As facas que elas têm para se proteger. Aí ela quebra uma garrafa de vidro. E a outra estratégia que é usada, e isso já vai levar a gente pro segundo recorte, né? Que a gente vai abordar, que é estar com um homem para se proteger, né? Principalmente numa relação amorosa. Então a Rita, né, ela fala assim, eu perguntei, e de noite, como é que é? É perigoso? Como é que é para dormir, né? Ela fala, é muito perigoso. É por isso que eu procuro ter uma costelinha para me defender. E aí ela diz que quando ela tá sem algum companheiro amoroso, né, ela precisa recorrer ao álcool e às drogas, né? Então ela diz, aí por isso que se eu fico sozinha, eu uso cachaça ou a droga para me dar coragem, para mim ficar na rua. Tem que me dar pelo menos aquela força, né? Então até o uso do álcool e da droga também como estratégia de proteção, né? E aí nisso a Sobrevivência. gente vai. Hã? É estratégia de sobrevivência. Sobrevivência, exatamente, né? E aí eu vou aprofundar mais nessa última estratégia, né, do companheiro, nessa parte que a gente vai entrar agora, né? Então, todas essas situações de precariedade, vulnerabilidade social, né, a violência desde a mais invisível até a mais explícita, né, atravessando as trajetórias, mas a gente também identificou uma outra ordem de sofrimento, né, que tende a ser invisibilizada, que tende a ser
desqualificada, né? Até porque esses outros sofrimentos da precariedade, da violência são muito gritantes, né? Então eles chamam muito a atenção, eles chamam o foco todo para eles, né? Mas a pesquisa mostrou então a importância da gente atentar, né, para essas outras formas invisibilizadas, né? Que principalmente, né, na nossa pesquisa apareceu relacionada, né, ao amor, às relações amorosas, né? Então agora a gente vai ver a especificidade do dispositivo amoroso nessa situação de precariedade, né? E os temas, então, encontrados nessa questão, a gente dividiu em três categorias, né? Então, o primeiro foi o sofrimento e adoecimento psíquico pelo amor. O segundo foi a rivalidade entre as mulheres. E o terceiro é o paradoxo da violência-proteção. Então, assim, em quase todas as interações que eu tive nesse mais de ano de pesquisa, né, eu acho que foi mais central e mais sobressalente nas falas das mulheres essa questão das experiências amorosas, né, do sofrimento das experiências amorosas, do que qualquer outro, né? Então, assim, todas as conversas eram referidas a isso, né? Ou ao sofrimento, principalmente ao sofrimento, ou às histórias passadas, né? Ou a desejos que não são realizados, né? Então, eu trouxe algumas falas, né? A Tarsila disse, né? Amar. Essa palavra não existe mais. Eu já sofri demais com esse negócio de amar. O último homem que eu amei foi o Pedro, e não fui correspondida. Estar com homem acaba com a gente, pode ser marido, namorado, os homens acabam com a gente envelhece e fica feia. A Lia, né? A Lia, esse momento ela estava em muito desespero, muito desorganizada, chorando muito, tinha acabado de brigar com o companheiro, né? Ela falou: tem 4 dias que eu não vejo ele. Eu não sou assim, o povo aqui me conhece, sabe que eu não sou assim, porque ela estava muito desorganizada. Estou há 4 dias sem dormir, sem comer, só na pinga e na droga, né? Por conta de um conflito com o companheiro, né? A Teresa também, né? Ela nomeia explícita, literalmente, né? Esse adoecimento psíquico pelo amor, né? Ela fala: meu sofrimento, a minha dor é por causa do meu companheiro. Eu amo muito ele, não consigo ficar sem ele. Ele só me trata mal, me despreza, me fere com palavras. E ao mesmo tempo eu não consigo largar. Eu surto quando estou sem ele. Não sei se é macumba, eu não sei o que é, não sei se eu amo muito ele. Eu só sei que eu não consigo ficar longe dele. Eu fico louca quando estou longe dele. Já fico louca achando que ele vai ficar com outra, vai arrumar outras mulheres, né? E a Divina também, que é uma senhora de 60 anos, diz que ficou um tempão com um cara que maltratava, esse que batia nela, né? Que queria matar e tal. E ela disse que ajudava muito ele, conseguiu tirar os documentos dele, conseguiu ver questões de saúde, né? E aí ela falou assim, ele me traía. E eu fiz todos os papéis e eu ajudei tanto que hoje eu me arrependo de ter sido tão boa. Depois de velha, passando por um gigolô barato. Eu digo um gigolô velho e barato porque ele não me queria, não me amava. Ele só queria meu dinheiro, minha mixaria. Só queria minha ajuda do estacionamento, só queria me explorar. Aí eu caí na real, né? Eu acho importante essa dimensão da exploração dos homens também, da exploração das mulheres pelos homens, né? Essa coisa do dinheiro, da mulher conseguir a coisa de pedir dinheiro, de manguear, né? Que eles falam. Muitas vezes a mulher consegue mais do que os homens, né? Ou tem uma senhora, por exemplo, todo mundo fala que ela consegue muito dinheiro porque ela se coloca numa posição mais vulnerável. Então, é continuamente uma exploração das mulheres, além da violência física, né? Ou seja, usar o dispositivo amoroso para explorar, né? Totalmente. Então, esse sofrimento era muito presente, às vezes rindo, né? Mas às vezes no desespero, mas foi muito central. E aí a importância da gente olhar para isso também, mesmo com todas as atrocidades, né, que atravessaram a história dela, porque se isso é tão central, né, mostra que tem um peso tão importante quanto, né? A outra dimensão que apareceu relacionada também, né, foi que dentre as mulheres, né, com quem a gente interagiu, houve também relações de parceria, solidariedade, mas foi muito mais presente dentre elas os afetos de rivalidade, ciúme, disputa, né, e sempre orbitando algum homem, né? Então, pelo funcionamento do dispositivo amoroso também. Então, assim, várias situações, eu trouxe algumas, né? Um dia eu estava conversando com a dona Divina e ela começou a ficar agoniada, olhando lá para o canto onde o marido dela estava, falou, não, vamos voltar lá, que tem uma mulher arrodeando meu marido e acha que eu não estou vendo, né?
eu perguntei para Isabel como é que é essa relação com as mulheres. Aí ela exaltou a voz, ela falou: ah, é complicada demais. Que as mulheres pensam que eu quero os maridos dela. Aconteceu essa semana, quase que eu apanhava de pau. A mulher ainda disse depois: eu vou te matar dormindo. Aí elas questionam, né? Por quê? Que diabos eu fiz, velho? E aí a Tarsila, né, ela trouxe colocações assim que levou várias reflexões interessantes, né? Então, ela apanhou muito dos maridos, né? Aquele caso dos ex-companheiros. E aí ela disse que quando foi pra rua, ela parou de sofrer violência de homens, atenuou um pouco, na verdade, né? Ainda sofreu uma coisa ou outra, mas a violência brutal que ela sofreu dos companheiros melhorou, só que ela passou a sofrer a violência das mulheres, né? Tanto verbal quanto física mesmo. Então já pegaram ela de paulada, né? Já cortaram a mão dela, né? E ela Por essa atribui isso ao fato de rivalidade. que pela rivalidade. Ela atribui isso ao fato de como ela não tem um companheiro, ela é um perigo para as outras mulheres. Ela representa um perigo para as outras mulheres, né? Então ela diz que o pior problema, o maior problema que ela enfrenta nas ruas era esses conflitos com as mulheres. Ela fala assim: como eu não tenho companheiro, as mulheres ficam com ciúmes dos maridos dela. Tô achando até que eu devo ser gostosa para essas mulheres ficar com ciúme assim de mim. Devo estar com mel. Então, até aquela dimensão, né, que você trabalha de um gozo também narcísico nessa posição, embora muito violenta, muito perversa, né, mas isso dava até uma alegriazinha também, assim, né, tipo, não, ela deve ser gostosa, né, para elas estarem com tanto ciúme, né. E aí ela falou depois, na rua o ciúme é maior, por causa da carência, na rua a situação de rua, né, por causa da carência, né, se apega mais. O ciúme resulta em tragédia. Homem mata mulher, mulher mata mulher, por causa de ciúme, sabia? Então, essa última frase, né, levou a gente a se questionar, é, pensando na prateleira do amor, né, que atravessa a questão do dispositivo amoroso, quais são as singularidades, a gente vê que o dispositivo amoroso se reproduz, né, na situação de precariedade da rua, e também a prateleira do amor, e essa fala trouxe alguns elementos para a gente pensar em singularidades, especificidades dessa prateleira nas ruas, entre outras, né? Tem outras dimensões, mas essas duas que a gente pensou aqui. Então, uma, né, é que nas ruas, né, pensando que essas mulheres vieram de uma trajetória, né, de múltiplas violências, né, e como disse a Isabel, ou eu mato, ou eu morro, ou eu apanho, ou eu bato, ou eu apanho, né. Então, são mulheres que foram ensinadas a reagir violentamente também para conseguir sobreviver, né. Então, esse ciúme, essa rivalidade, essa disputa, elas se desdobram em atuações muito extremadas, né? Numa violência, não que em outras situações não esteja violência, mas ali é uma violência atuada, né? No real do corpo mesmo, né? Que pode levar até risco de morte, né? Como disse a Isabel, resulta em tragédia, né? E fragilizando mais ainda, né, as mulheres. A gente até tentou trabalhar isso ao longo da pesquisa, fizemos algumas rodas de conversa, né, mas aí logo depois veio a pandemia, a gente teve que interromper, né. Mais uma vez, elas se fragilizando, já são poucas, né, nas ruas, né, e aí elas ainda ficam mais vulneráveis ainda, porque uma não apoia a outra, porque sempre vai ser uma rival, né, outra mulher. E o outro ponto que traz na frase dela, que é a questão da carência, né? Que ela fala, o ciúme na rua é maior por causa da carência, né? E talvez ela esteja falando de uma carência dela, ela realmente tinha, em todos os nossos encontros, ela manifestava muito uma carência, assim, um desejo de ser amada, né? Era muito presente isso na fala dela. Mas a gente começou a pensar em outras carências que estão em jogo, né? Que vão exacerbar, né, esse funcionamento da prateleira nas ruas, né? Então, uma primeira é a carência de políticas públicas, né, e sociais, de saúde, de inserção profissional, de educação, né, de cultura, de lazer, de segurança, né. E a carência dessas políticas, ela vai ensejar, por sua vez, a carência de outras possibilidades existenciais, outras possibilidades identificatórias, né, para essas mulheres, outros caminhos, né, outros focos de investimento, de energia afetiva, de energia cognitiva, né, enfim, outros projetos, né, que permitissem que elas fossem menos reféns do dispositivo amoroso, né, do funcionamento do dispositivo amoroso ali, enfim, encontrando outros interesses, né, outros objetos, né, outras possibilidades de vir a ser.
A última dimensão, já falei demais, que é o paradoxo da violência-proteção, né? Quando a gente falou da última estratégia lá na hora de dormir, né? Que é estar com um homem. Então, acho que a Juma, ela resume muito bem, ela tem uma frase que sintetiza muito bem o que é esse paradoxo, né? Ela fala, a mulher que mora na rua precisa escolher seu estuprador, seu agressor, que vai defendê-la de outros agressores ou estupradores, né? Então, como que diante, né, da ausência ou ineficiência, né, de redes de proteção, serviços, políticas públicas de proteção à mulher, como que elas têm que desenvolver as próprias estratégias, né, e como que essas estratégias levam elas a se colocar em relacionamentos íntimos e amorosos nos quais elas são agredidas, né, e exploradas. Então, uma mulher, né, que com o término, né? Isso é uma coisa que você trabalha muito. Como que o término de uma relação pode ser devastador, né, subjetivamente para uma mulher? Isso vai continuar sendo devastador subjetivamente para uma mulher na rua, né? Que eu acho que isso que a gente viu como é central nas falas dela, esse sofrimento amoroso. Só que além disso, né, isso vai representar também a falta de uma proteção na hora de dormir, né? Uma exposição maior à violência de outros homens, né? Então, como que isso fica ainda mais acentuado, né? Esse sofrimento subjetivo, ele ainda carrega um sofrimento físico, né? A possibilidade, a ameaça de um sofrimento físico, né? De uma desproteção, de uma violência A, vulner, sexual. a vulnerabilização ainda muito maior, né? Sim, sim. Então, como né, se o dispositivo amoroso já leva muitas mulheres a ficarem enredadas numa relação, né? Por conta desse mecanismo identitário, né, do fato do amor ser identitário para as mulheres, isso continua sendo, né, para as mulheres em situação de rua, mas além disso é proteção, né? Então, como que adiciona uma camada a mais, né, nessa o funcionamento do dispositivo nessas situações, né? E aí a gente pensa que se houvesse políticas públicas, né, que efetivassem essa proteção, essa segurança, né, que elas pudessem recorrer, se amparar em outros lugares, né, que não nesse de ter que escolher o agressor menos pior, né, ou a violência mais suportável, né. Então a conclusão, eu acho, assim, pensando nessa questão do dispositivo amoroso, né, é como que todas as armadilhas, né, todos os grilhões do dispositivo amoroso que já tem para as mulheres em geral, como que eles podem ser, inclusive, mais acentuados, exacerbados e serem mais perversos ainda, né, na situação de vulnerabilidade, em que as mulheres têm menos escolhas, né, têm menos saídas, têm menos, enfim, recursos para poder se apoiar em outras possibilidades de ser, né. E então é aquilo que você falou no início, né? Uma mulher que está em situação de rua, ela não deixa de ser mulher, né? Ela não deixa de sofrer por amor, né? Não é porque ela está sofrendo carências muito básicas, né? Do tipo não ter onde tomar um banho, não ter um absorvente, ou ter que escolher dormir na rua para conseguir comer. Então, esse enfrentamento de uma precariedade num registro concreto e material, né? Não faz ela também deixar de enfrentar, né, as fragilidades psíquicas e subjetivas, né, que estão relacionadas ao processo de subjetivação das mulheres em geral, né? Então elas falam muito mais, por exemplo, do sofrimento do amor do que das dificuldades concretas, né, que elas vivem. E a importância, então, de nessas situações a gente conseguir não se deixar cegar tanto, né, por essa, lógico que tem que ver, tem que dar importância, tem que denunciar, tem que agir em cima disso, mas também não deixar isso cegar o nosso olhar, né? A nossa cegar, a escuta é bom, mas a nossa escuta para essa outra ordem do sofrimento, né? Que a análise aí a partir do dispositivo amoroso mostrou. Então isso também tem que ser visibilizado, qualificado. Aí só para encerrar, eu vou encerrar com uma fala da Lia, que essa estava muito desorganizada, sofrendo com a briga com o companheiro, né? E que eu acho que expressa essa importância de ter essa outra escuta também, né? Então ela estava lá conversando comigo, falando de sofrimento, contando a história toda. E aí uma mulher que estava ali perto veio na maior boa vontade, querendo ajudá-la, né? Querendo dar algum conforto, algum suporte, ela deu um prato de comida, né? Tentando ajudar, que ela estava visivelmente ali desesperada. Só que aquilo ali agrediu ela muito, ela ficou com ódio, né? Aí eu falei, não, calma, tentei mediar ali,
Aí depois, quando a mulher se afastou, aí ela falou com muita raiva, né? Esse povo acha que a gente da rua só quer pão, comida. A gente não vive só de pão, não. Eu não aguento mais essas igrejas achando que a gente só precisa de pão, pão, comida, sopa, né? Então, eu acho que a importância de olhar para essa concretude, né? Essa precariedade concreta na vida delas e como que essa fala dali aponta a importância, então, de olhar para essa outra ordem do sofrer aí. Muito bom. Acho que é isso. Muito Tem bom. muito mais coisa, mas a gente ainda está elaborando. Sim, não, vai ter outra live ainda sobre o dispositivo materno. Yara vai voltar mais para frente, mas sua pesquisa é super importante e foi ótimo. Quero te agradecer muito, viu? Para quem Eu está que agradeço. para quem está nos assistindo, gente, a live da semana que vem nós vamos falar sobre a Maura Lopes Cansado. Você sabe quem foi essa mulher? Ela nasceu em 1929, uma brasileira, e ela passou a vida sendo internada em hospícios. E grande parte dessas internações ela mesma se internou. E numa dessas internações, no Rio de Janeiro, no Engenho de Dentro, ela escreveu esse livro, Hospício é Deus. Então, esse gênero literário de diário escrito dentro da internação, ele é muito raro no mundo. A gente tem, por exemplo, Antonin Artaud, que era um teatrólogo francês, que escreveu cartas para o psiquiatra dele. Mas, assim, é muito raro. E geralmente são homens. De mulheres é raríssimo. E a gente tem uma brasileira, que é muito pouco conhecida e que foi praticamente ignorada na reforma psiquiátrica. Então, nós vamos falar da vida dessa mulher, vamos falar dessa obra e da análise que a gente fez pensando os dispositivos. A nossa convidada vai ser a Vânia Romão, que foi minha aluna de mestrado, é artista, é professora de artes aqui no Distrito Federal. Então, a gente se encontra na quarta-feira que vem, às 9h30. E é isso. Queria te agradecer, Yara. Foi ótimo. Eu nem te interrompi, porque estava tudo tão concatenado, tá? Eu falei demais, né? Não, foi excelente. Foi excelente. E você volta mais para frente para falar do dispositivo materno, que eu acho que também é fundamental. Tá bom? Sim, com certeza. Então, Tá bom, beijo, obrigada. querida. Foi ótimo. Beijo, Beijo grande. Tchau. beijo.